autoestima. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Patrícia, psicóloga, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autoestima. As pessoas vinculam a autoestima à fisionomia, à imagem, à aparência, mas nós precisamos entender que disso vai muito além do físico. Quando a gente fala sobre autoestima, a gente está falando sobre o interior. E aí eu te pergunto, a propósito, boa tarde. Ednael, tudo bem? Então eu já te pergunto, e aí? O que é autoestima para você? A se perguntou, que lindo, Naldo! Obrigada pela bússola, gratidão, que presente lindo! Vocês viram, gente, essa bússola? Naldo arrasou! Gratidão, Naldo, muito obrigada, viu? Obrigada de coração por ser um apoiador aqui do meu trabalho. Vocês estão querendo falar de TDAH hoje, né? Obrigada, Mona Lisa. Vocês não estão querendo falar de autoestima, não. Então, bora esclarecer sobre TDAH. Como que a gente identifica o TDAH? Primeiro ponto é, você se identificou com alguns sintomas e sinais do TDAH? Você tem algum fator hereditário? Existem familiares seus que já foram diagnosticados? O que tem sintomas semelhantes? A gente já começa por aí, tá? À medida que você identificou características e sinais em você, você precisa buscar o quê? Pelo diagnóstico. Patrícia, eu me identifiquei com as características, mas eu não quero fazer o diagnóstico agora. Eu posso fazer terapia? Pode, com certeza. Porém, a gente vai ter um problema aí, que é, se eu não sei o que eu tenho, eu vou ter que ficar na terapia descobrindo quem eu sou e lidando com dificuldades, enquanto o diagnóstico, ele encurta um caminho. Se você chega para a terapia com uma avaliação pronta, com um parecer do seu neuro de que check de fato é o TDAH, a gente vai trabalhar direto nos prejuízos. É onde a gente vai focar. Agora, se você chega na terapia em dúvida, a terapia não é o ambiente para te diagnosticar com TDAH ou com TEA. Esse diagnóstico, ele vem, em primeiro lugar, através de um médico que solicita uma avaliação neuropsicológica. O diagnóstico, ele vem através da avaliação neuropsicológica, tá bom? Aí vocês acham que, já ouvi falar sobre isso, avaliação neuropsicológica só para arrancar dinheiro do pessoal. A máfia dos psicólogos querendo faturar grana. Gente, por favor. Que retrocesso é esse? Que preconceito que é esse? Sendo que a avaliação neuropsicológica vai avaliar toda a sua cognição, vai descrever num laudo todo o seu funcionamento e prejuízos. Então, a gente vai ter um laudo falando como você funciona, como a sua mente funciona. Se eu tenho um documento explicando como a sua mente funciona, o seu tratamento ele vai ser mais eficiente, percebe? E o André perguntou, como faz o diagnóstico? André, o diagnóstico ele é feito de forma multidisciplinar. Primeiro passo, eu vou buscar um profissional médico. Boa tarde, Ronildo, tudo bem? Vou buscar um profissional médico para poder fazer todos os exames fisiológicos, para eu entender se aqueles meus sintomas e sinais, eles podem ter relação com a ausência de alguma vitamina, de algum hormônio, com algum tipo de deficiência neural. O médico não encontrando nada na sua fisiologia, poxa, ele vai partir para a cognição. Então, ele vai solicitar uma avaliação neuropsicológica. Aí você vai até um psicólogo que é especializado em neuropsicologia para poder fazer o seu laudo. Essa investigação, galera, ela dura em torno de 1 mês a 2 meses, de 4 a 8 sessões. Ao final desse processo, você vai ter um laudo de mais ou menos 30 páginas, que é o meu caso. Tem profissionais que fazem isso mais resumido, mas eu faço algo bem completo. Você vai ter um laudo falando sobre o seu funcionamento e qual que é a sua condição, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Cíntia, seja bem-vinda, tudo bem? Como é que você tá? Valéria, precisa saber o que está acontecendo com cada um, exatamente, Valéria. Obrigada, Naldo, por compartilhar nossa live. O André falou que não gosta de hospital. O diagnóstico, ele não é feito em hospital, André. Obrigada, Cíntia. Obrigada pelas rosas. Aliás,
Deixa eu melhorar a minha fala. Depende, né? Porque eu sei que quem vive em São Paulo é muito comum fazer consultas em hospitais, não é? A realidade de quem mora em São Paulo. Geralmente vocês vão até o hospital, até o pronto atendimento, no dia e horário agendado para poder passar pelo médico, não é isso? Neurologista, psiquiatra, clínico. Em Minas Gerais, esse procedimento ele não é feito em hospitais, ele é feito dentro de uma clínica. Então, ó, o médico ele tem uma clínica particular que ele atende os pacientes dele. Então, não é feito dentro do hospital, em Minas. Mas como que é na região onde você mora? Me conta aqui, gente. Quando vocês precisam passar pelo médico? Clínico geral, neuro, psiquiatra, ginecologista. Vocês precisam ir ao hospital? Ou vocês vão no consultório do médico? Como que é na região aí de vocês? Isso aí, gente. Bora republicar a live? Vou ensinar agora para vocês como que vocês vão fazer para republicar a live. Deixa eu entrar aqui para eu mostrar para vocês. Ó, você vai vir aqui, ó, clicar o dedo na tela e vai aparecer uma opção de republicar. Essa primeira opçãozinha aqui, ó. Acho que não vai dar para ver, né? Aqui, ó, republicar. É só você clicar. Assim a nossa live já vai ser entregue para mais pessoas. Fechou? A Valéria falou que é no posto de saúde. A Tami falou em São Paulo é em hospital. Ou postinho. Ah, entendi. O André falou aqui em Brasília, sim, ou paga particular. Olha a pergunta da Valéria. Eu tenho depressão e ansiedade. Como faço para saber se sou TDAH? Deixa eu esclarecer algo para vocês. É muito comum uma pessoa primeiro ser diagnosticada ou com ansiedade ou com depressão, mesmo tendo a condição de TDAH. Aí você deve se perguntar, Patrícia, por que eu vou até o médico com sintomas e sinais e primeiro eu recebo o diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ou um diagnóstico de depressão e o médico não consegue ver que é o TDAH? Eu preciso que você raciocine assim comigo. Quando o diagnóstico ele é feito na vida adulta, você vai acumular prejuízos ao longo da sua história. Porque não descobriu a sua condição, não fez tratamento adequado, você não teve rede de apoio. Você teve que se virar nesse mundão de meu Deus, não é? Aí você se torna um adulto cheio de prejuízos. Esses prejuízos vão ser o quê, gente? As comorbidades, a ansiedade, a depressão, o ataque de pânico, a bipolaridade. Aí, como tá tão evidente o seu quadro depressivo e ansioso, é aí que o médico vai focar. Ele não vai nem pensar em outras possibilidades. Ele vai olhar para você e vai falar: essa paciente tem uma urgência. Ela tá sofrendo com um quadro ansioso. Então, logo, vou diagnosticá-la e vou medicá-la. Só que aí você começa a fazer o tratamento para ansiedade, você começa a tomar medicação e o seu quadro não melhora. Muito pelo contrário, você sente que está só piorando. A partir daí vem uma interrogação. Poxa, será que o meu diagnóstico está certo? Porque eu não estou melhorando. Eu estou tomando remédio direitinho, estou fazendo atividade física, eu estou fazendo terapia e minha condição não melhora. Aí que vocês voltam, né, no profissional e questiona. E pode ser a partir daí que ele vai ter um olhar mais atento para entender características que vêm desde a infância. E aí chega-se no TDAH. O Rian, doutora, que dia vai ser a live com o advogado? Rian, eu vou chamar ele para conversar com ele. Provavelmente tem que ver a disponibilidade dele. Vou ver se ele consegue na quinta que vem. Mas aí eu vou trazer para vocês tudo direitinho, com antecedência, tá? Ele já se colocou à disposição, a gente teve uma conversa prévia. Eu fui assistir a live dele, gostei muito do conteúdo, parece ser um profissional sério, de credibilidade. Então, eu vou conversar com ele pra gente fechar um dia e um horário e eu divulgo aqui para vocês. Falando nisso, hoje, às 20 horas, vai ter live aqui nesse perfil, com 3 psicólogas. Eu, a psicóloga Rafaela e a psicóloga Marcela. E a gente vai falar sobre dependência emocional. Então, já fica o convite. Coloca aí o alarme para você não perder o horário da nossa live, tá bom? O Rian falou, eu tenho TAG, TDAH e suspeita de TEA. Posso receber qual benefício? Rian, depende. Vamos por partes. A sua condição de TAG e de TDAH e a suspeita de TEA te impedem de trabalhar? Esse é o primeiro ponto. Você tem dificuldades de permanecer num trabalho? O ambiente te sobrecarrega e você acaba
evadindo ou você já sofreu burnout? Segundo ponto, para você ter um benefício por parte do governo, você tem que ser de baixa renda. É isso que o advogado vai explicar pra gente, o doutor Danilo. Ele vai explicar pra gente que para você ter direito ao BPC-Loas, você precisa ter uma renda familiar compatível com quem recebe Bolsa Família. Você vai ter que estar cadastrado no CadÚnico. O benefício, ele vai até meio salário mínimo. Então, assim, não vai ser a solução para os nossos problemas. É algo ali só para te ajudar no tratamento. Vamos pensar? Medicação, terapia, né? Só para te ajudar ali no dia a dia com algumas questões para você poder melhorar. De fato, não é uma coisa milagrosa, não, gente. O Ricardo perguntou como que os transtornos afetam a nossa autoestima. Eu achei uma excelente pergunta. Ó, gente, o Ronildo já deu a dica aí. Curtam a live. Quem consegue me ajudar? Agora que eu vi que eu tô sem top tap aqui, que não tá aparecendo nada. Deixa eu contar pra vocês. O Live Studio, ele atualizou hoje. Aí saiu um monte de funções. Depois eu vou ter que mexer aqui. Agora que eu vi que estamos sem top tap. Ah, está fechado. Pera aí, gente. Já vou resolver isso agora. Como os transtornos vão afetar a nossa autoestima? Em primeiro lugar, a gente precisa definir o que é autoestima. E eu gostei que o Ricardo já fez uma conexão com o nosso tema. Parabéns, Ricardo. Teve gente aqui que falou que não sabe o que é autoestima. Vamos pensar, quando você escuta essa palavra autoestima, o que vem na sua cabeça? Obrigada, Thiago. Obrigada, Saúde Mental e Espiritualidade, seja muito bem-vinda. Inclusive, eu tô lendo um livro novo, eu comecei hoje, sobre autoestima. Então, eu senti a necessidade de a gente falar um pouquinho mais sobre isso. O livro se chama Como Fortalecer a Sua Autoestima. Como fortalecer a sua autoestima. Eu achei fantástico, comecei a ler, gostei da leitura e eu vim aqui esclarecer alguns pontos para vocês. O Rian falou, eu moro sozinho, se eu não trabalho, eu passo fome. Trabalho na marra mesmo. Nossa, Rian, eu sinto muito por isso, viu? Então, você precisa trabalhar para se sustentar, né? Não importa o quão fácil seja o trabalho, é muito estressante ter que socializar. Rian, precisamos buscar por ajuda aí, de fato. O Ednael falou, auto refere-se a nós mesmos. Agora, estima talvez seja deduzir algo. Então vamos pensar em termos da psicologia, o que é autoestima? Eu vim trazer até a definição do livro. Prestem atenção aqui, ó. A autoestima é a expressão de uma crença interna que determina o nosso estilo de vida e a nossa satisfação com a vida. Quando a gente fala de autoestima por aí, eleve a sua autoestima através desse cosmético. A galera já logo associa a autoestima à imagem, sendo que a autoimagem ela é um braço do significado de autoestima. Porque se eu estou satisfeita com a minha imagem, isso melhora a minha estima. Eu me sinto mais confiante, eu fico mais satisfeita. Então, é uma parte só, é uma parcela, não é o todo. Então, a autoestima ela vai estar relacionada com uma satisfação com a nossa vida. E diante disso, eu te pergunto, você está satisfeito com a vida que você leva? E aí? Você tem andado satisfeito? Com as suas conquistas, com as suas metas? Você gosta do seu trabalho? Você se sente bem onde você mora? Você gosta das suas amizades? E aí, gente? Me respondam essa. Nessa live de hoje, eu quero que você reflita sobre como anda a sua vida. Como anda o grau de satisfação com a sua realidade? Tá travando? Voltou? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Ter uma rotina de autocuidado, a Evelyn disse. A Helena, é ser você mesmo, independente do seu físico ou do que você faz. É se amar. Gente, eu amei a definição da Helena. Vamos ficar com ela por enquanto, até a gente aprofundar nessa temática? Mas aqui a Helena já trouxe alguns conceitos chaves. Ronildo, boa tarde. Obrigada aí, Ronildo, por estar ajudando na live, tá? A Evelyn, ter uma rotina de autocuidado. Eu sempre tento estar em paz comigo mesma. E o autocuidado não vai envolver somente maquiagem. Vocês estão ligados, né?
O autocuidado, ele vai muito além do skincare. Não é você ter uma rotina de cuidado com a pele, passar um creminho. O autocuidado é você gerenciar a sua vida, é você cuidar da sua alimentação, do seu físico, do seu intelecto, da sua mente. Vocês estão entendendo o que é o autocuidado? O Rian falou, eu sinto que minha autoestima só melhora quando eu tomo os remédios para o TDAH. Então, Rian, você está me dizendo que quando você toma medicação, você se sente mais autoconfiante. Seria isso? A Maísa falou, nós somos muito cruéis com nós mesmos e falamos coisas para nós que não falaríamos para os outros. Segundo o que a Maísa trouxe, quem estava na live de hoje, me dá um oi. Quem estava na live de ontem? Me dá um oi aqui. Quem estava comigo ontem às 8 da manhã? O Ricardo estava, o Rian, quem mais? A gente falou um pouquinho sobre isso, né, Rian, ontem? Sobre o crítico interno. A Rose também estava comigo, Ricardo. O que a Maísa trouxe vem muito de encontro com o crítico interno, gente. O crítico interno é aquela voz que me acusa. Sabe quando você erra, você deixa alguma coisa cair, algo quebra, ou você esqueceu um compromisso, que você se pune com palavras? Você se xinga? Nossa, eu sou uma incompetente mesmo, uma lesada. Como eu pude esquecer esse compromisso? Já estava marcado há 2 meses. Eu sou muito incompetente. O crítico interno, ele ajuda ou ele vai prejudicar a autoestima? O que vocês acham? O crítico interno, que é eu me xingar, me punir, me corrigir toda vez que eu erro, isso ajuda? Ou isso atrapalha a autoestima? Prejudica. Muito bem, Rian. Isso aí, Ricardo. Então, precisamos entender que de nada atrapalha, a Mona Lisa trouxe. A Evelyn prejudica. De nada vai adiantar você ficar se xingando, se punindo. E o crítico interno nada mais é do que a voz dos seus pais. O André, essa voz interna sempre me deixa para baixo. Por isso, nunca tive... E a autoestima, gente, ela vai ser estabelecida desde a infância. Vocês sabiam disso? Nas nossas primeiras relações sociais com a nossa família de origem, vai sendo construída a nossa autoestima. Se você vem de um lar negativo, em que você era constantemente xingado, maltratado, humilhado, em que as suas ações elas não eram valorizadas. Às vezes você fazia algo que foi bom, muito bom, e os seus pais só falavam, ah, tá, menino, vai brincar. Não fez mais que sua obrigação. E quando você errava, você era punido severamente. Às vezes a punição vinha sem considerar a sua maturidade. Será que você tinha maturidade para poder se resolver naquela situação? Muitas vezes a criança ela faz o melhor que ela consegue, com os recursos que ela tem. Só que os adultos, eles tendem a esperar da criança uma certa perfeição, né? Tendem a esperar da criança um posicionamento exemplar, que elas só obedeçam, que elas só fazem o que é o certo. E a gente desconsidera a imaturidade, o lobo frontal que ainda não tá totalmente formado na criança, o marco de desenvolvimento, porque para aquele período ela consegue ter habilidade para algumas coisas e para outras não. Tá fazendo sentido, gente, esse discurso para vocês? Vocês estão conseguindo entender? A Ana falou, eu faço isso sempre. O Ednael, ok. Por essa eu não esperava. Já tá aprendendo aqui hoje, né, Ednael? A Daiane, eu não tenho autoestima. No meu lar, fui muito criticada quando criança. E isso aqui vai influenciar na forma como você se vê. Como que é uma pessoa que tem autoestima, né? Então, a gente está falando aqui hoje mais relacionado a uma baixa autoestima. E como que é as características de uma pessoa que tem autoestima? Vamos pensar? Eu quero que vocês tentem descrever como é uma pessoa que tem uma autoestima boa. Uma pessoa que ela é bem resolvida. Como ela é? Quais são as características dela? E aí, Thiago? Helena, eu nunca me avaliei pela visão de terceiros. Nem quando criança, Helena. A Ana, ela é mais confiante. E o livro vai trazer pra gente que a autoconfiança e a segurança, eles são sinônimos da autoestima. Muito bem pontuado. Ana, arrasou.
A confiança, ela tá relacionada com a autoestima. Que mais? O Rian falou, uma pessoa que tem boa aparência e condições financeiras são mais confiantes. Será, Rian? Vamos questionar? O Rian trouxe algo aqui pra gente, que muitas vezes nós que viemos de um lar, e eu me incluo nisso, a gente que veio de um lar simples, humilde, que faltou muitas coisas, né? Eu sei que tem pessoas aqui nos assistindo que veio de um lar que faltou até comida, faltou até alimento. Isso, Mona Lisa, nem sempre. Então, vamos olhar? Eu quero que você pense num famoso muito bem-sucedido. Vamos pensar no Whindersson Nunes. O cara tem muito dinheiro, não tem? O cara, ele não tem só muito dinheiro. Ele tem um QI acima da média. Porque ele foi diagnosticado com altas habilidades e superdotação. E por que que mesmo assim ele sofre de depressão? Ele não tem muito dinheiro? Ele não pode simplesmente viajar? Hoje ele pode pegar o jatinho dele e partir uma Bahamas. Eu quero praia, água de coco. Ficar aqui pra quê? Não é? A Mona Lisa falou que pensou nele também. Que conexão, hein, Mona Lisa? A outra lá, que foi a namorada dele. Como é que é o nome dela, gente? Teve até um documentário dela na Netflix. Qual que é o nome dela? Esqueci agora. Mulher belíssima, cheia da grana. Por que que ela não é feliz? Essa mesma, a Sonza. Por que que ela não é feliz, Rian? Me fala. A Helena, mas a depressão não é pelo que a pessoa tem ou não. Mas a depressão não é pelo que a pessoa tem ou não. Então, Helena, partindo do seu ponto de vista, então uma pessoa com recursos financeiros e beleza, ela não deveria ter autoestima? Por que que ela não tem? Doutora, ansiedade forte pode causar uma visão turva? Primeiro, a gente vai descartar qualquer causa fisiológica, para depois pensar que pode ser efeito colateral da ansiedade, tá bom? Então, procura um oftalmo para entender o porquê dessa visão turva. O Ricardo, o dinheiro não cura a criança interior dele. Perfeita colocação, Ricardo. E tem gente que nasce em berço de ouro. A Helena falou, eu posso ser rica, bonita e sofrer de depressão. Então, eu quero complementar. Eu posso ser rica, bonita e ter uma baixa autoestima. Eu posso ter muito dinheiro. Eu posso ter tido oportunidades de privilégio, mas não acreditar no meu potencial. Sabe por quê? Eu posso ter tido pais bem tóxicos, que jogam na minha cara o tempo todo que eles me deram a melhor criação, os melhores recursos e que eu sou uma incompetente. A formação da autoestima está ligado diretamente com o que os nossos pais reforçam em nós. Vocês estão entendendo? Qual que é a questão aqui? Eu tenho um filho de 5 anos e eu reforço muito as qualidades dele. Eu tô sempre enfatizando as qualidades dele. E os defeitos a gente trabalha sem colocar isso em evidência, porque eu entendo que ele é uma criança e que ele vai errar. Faz parte. Meu filho, ele tem uma melhor autoestima do que eu, Patrícia, tinha antes de começar a fazer terapia. Por que que isso acontece? Eu fui fazer terapia aos 33. Aí eu revelando a minha idade, né? Gente, eu sou uma tia, tá? Fui fazer terapia aos 33 anos de idade. Foi aí que eu fui ter acesso à terapia. Eu já era psicóloga. Foi quando, de fato, eu fui enfrentar os meus monstros internos. A minha criança interior ferida. Por que que o meu filhinho de 5 anos tem uma melhor autoestima hoje do que a mãe dele tinha aos 33? A Jaci, meu sonho é fazer uma faculdade de enfermagem, mas eu tenho medo. Não consigo falar em público. E Jaci, e se eu te contar que o falar em público é treinado? Que muitas pessoas não nascem com essa habilidade. Inclusive, tem até um livro aqui, eu ainda não li, ele tá no plastiquinho, que é sobre isso. Quero indicar pra vocês, que eu acho que é uma boa leitura. É esse aqui, ó. Como falar em público e encantar as pessoas. Esse da capinha amarela aqui, ó. Como falar em público e encantar as pessoas. Pode te ajudar, tá? Fica aí a recomendação. É claro que se essa dificuldade de falar em público ela for crônica, ou seja, tem muitos anos que na sua vida é assim, eu preciso muito que você busque por terapia para te ajudar nesse processo, tá bom? Então, ó, respondo. O meu filho de 5 anos tem uma melhor autoestima do que a mãe dele aos 33, porque ao contrário de mim, ele está sendo criado num lar funcional. Isso significa que o meu filho, enquanto adulto, ele não vai precisar de terapia?
Claro que vai, gente. Eu sou um ser humano, eu erro, o pai dele também erra. Ele vai ter os próprios traumas dele relacionados a gente. Então ele vai precisar lidar com isso na terapia. Mas a autoestima dele já tá sendo construída e preservada. Porque uma criança, ela tá em construção de identidade. E se eu falo pra ela das qualidades dela, dos pontos fortes, no que ela é boa, ela vai levar isso pra vida adulta. A Thaís, minha filha tem urticária nervosa crônica desde os 4 anos. Thaís, eu já ouvi falar que essa urticária tem relação com o emocional. Você já ouviu falar sobre isso? Ela faz terapia? O André, eu tenho sono quando eu começo a ler, tenho dificuldade para ler. André, eu sugiro para você escutar um audiobook junto. Primeiro ponto, você vai escolher o melhor horário do dia que você tá mais desperto, que você tá mais alerta, que você tá mais acordado. Esse é o melhor horário para você fazer uma leitura. Depois, você pode fazer a leitura acompanhado de um audiobook, que é o áudio do livro. Você encontra no YouTube, de vários livros. Isso ajuda muito na sua concentração e retenção da informação. O seu olho acompanha a leitura enquanto você escuta essa leitura sendo feita em voz alta. Tenta, experimenta e depois você me conta. Essa é uma estratégia que eu utilizo para mim, porque eu sou uma pessoa que tem o TDAH, e utilizo também com os meus pacientes que têm TDAH ou dificuldade com leitura. E a gente tem tido resultado. Deixa eu contar algo curioso para vocês também sobre quem tem Kindle. Eu descobri através de um vídeo aqui no TikTok que tem uma fonte no Kindle que é para pessoas com dislexia. E, gente, curioso demais essa fonte, porque até onde eu sei, eu não sou disléxica. Eu posso ter descalculia, mas dislexia eu acho que não. Mas acredita que eu mudei para essa fonte, eu consegui me concentrar melhor? Então fica a dica aí. Quando você vai lá na opção de fontes, quem tem Kindle aí? Quando você vai lá na opção de fontes, tem família das fontes. Aí quando você clica na família das fontes, tem uma que se chama Open Dyslexic. Essa fonte, gente, ela é muito interessante. Leitura assistida do Kindle. Ela é muito interessante, essa fonte. Não sei se você tem o Kindle. Gente, ela tem tipo um sombreado. Sabe quando você faz uma caligrafia, que tem partes dessa caligrafia que ela é mais gordinha e outras mais fininhas? Essa fonte, ela é desse jeito e ela é bem redondinha. Confesso que no início da leitura eu entrei em modo hiperfoco de ficar observando a fonte. Eu fiquei um pouco distraída. Mas depois que eu me habituei, eu me concentrei melhor. Então já deixo essa indicação aí para vocês. Gostou, psicóloga Gisele? Seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Ó, gente, psicóloga Gisele na casa também é psicóloga. Vejam aí o trabalho dela, hein? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. A Thaís falou, ela faz terapia sim, psicóloga e psiquiatra. Agora está também em neuropsicóloga. Ai, que bom, Thaís. Então, ó, eu acredito que vai melhorar o quadro dela de urticária. Eu já tive uma paciente, gente, com um quadro severo de uma doença na pele, eu esqueci o nome dela agora. E ela teve alguns avanços quando ela começou a lidar com a sua história em terapia, sabe? Então fica aí a dica, se você tem alguma doença de pele aí crônica, desde a infância, dá uma checada se isso não pode ter origem emocional, que é o que a gente chama de doenças psicossomáticas, tá bom? O Rian, doutora, quando eu tiver filho, não vou deixar ele em escola. Vou chamar a professora para dar aula. Eu sofri muito na escola. Rian, primeiro lugar, eu sinto muito por isso. Eu quero te acolher aqui na live. E gostaria que o pessoal também acolhesse o Rian nesse momento. Porque aqui a gente tem uma grande comunidade, a gente se abraça, a gente se acolhe, a gente envia palavras positivas uns para os outros. E obrigada, gente, pelos presentes, viu? Yas, Gabriela, Rê, gratidão. Abracem o Rian aí, tá? Com palavras positivas. Só quem sofreu bullying na escola sabe a dor que é. E Rian, ó, e se você pensar de uma forma mais otimista e adaptativa? Eu, enquanto um pai muito presente, darei instruções para o meu filho para como ele vai lidar no ambiente escolar com os coleguinhas. E a qualquer indício assim de bullying, eu vou identificar, eu vou na escola, eu vou acionar todo mundo, eu vou responsabilizar a coordenação pedagógica, não vou dar paz para a escola enquanto o problema não se resolver. Sabe por quê?
Ao contrário do seu filho, o seu filho vindouro, né? Você não teve quem lutasse por você. Eu sei que na sua época os adultos falavam assim: obrigada, Mira, pelas rosas. Os adultos falavam assim: ah, isso é coisa de criança. É só você não ligar que passa. É só você não dar bola. E a gente sabe que não é bem assim. Crianças feridas, elas vão ferir outras crianças. E uma criança que comete o bullying, ela tá vivendo algo disfuncional no lar dela. E é por isso que a gente precisa acionar a escola para resolver esse BO aí. A escola vai precisar chamar o pai da criança, a mãe da criança que tá ocasionando o bullying e fazer uma força-tarefa, uma força conjunta para que isso não se expanda, tá? A Juliette falou: chora que soluça, estou estudando a ideia da... A sua filha, Juliette, está sofrendo bullying? Não se adaptou à escola. Você já pensou, Juliette, sobre mudança de ambiente escolar, de repente? Adorei a fala do Ricardo. Ó, Rian, hoje você pode lutar pelo seu filho. É sobre isso daqui, de fato. Como é o nome do livro indicado? Como falar em público e encantar as pessoas. Como falar em público e encantar as pessoas. Eu acredito que seja uma excelente leitura, porque eu dei uma lida aqui, naquele resumo, sabe? Eu gostei muito. Então, já estou indicando aí pra vocês, tá bom? A Jussara, coloca no judô. Ó, uma boa estratégia. Mas, de verdade, quando a gente coloca as crianças para fazer alguma atividade, né, que dê para elas fortalecimento e autonomia, elas se tornam mais confiantes para fazer os enfrentamentos na escola. Obrigada, Caiozinho, pelo Heart Me. Galera, quem puder ativar o Heart Me? Quem pode? Aqui no topo, um coração laranja. Clica nele, por favor. Isso, perfeito, Rei, obrigada. Vamos lá, deixa eu colocar um baúzinho aí para quem tiver sem moeda poder ativar o heart. Deixa eu liberar um... Arrasou! Muito obrigada, Jussara. Gratidão. Vou deixar aí um baúzinho, assim que acabar o tempo, cliquem nele para poder pegar a moedinha e ativar o heart. Se você já enviou o heart, você pode enviar um voto popular, que ajuda muito na entrega da nossa live, tá bom? Grazi, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo abraço. Ei, Solange, boa tarde, como você tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Mas, Jussara, você já tentou conversar com a escola sobre a adaptação da sua filha? Já acionou a equipe... Obrigada, Rê! A coordenação pedagógica para te ajudar aí na integração. Conta pra gente, que ações que você já conseguiu tomar nesse sentido? Tá? Que bom, Solange. Fica aqui com a gente, que hoje a gente tá falando de autoestima. Então, ó, o que o livro começa a trazer pra gente? Eu comecei a ler esse livro hoje, tá, gente? Eu já tô trazendo a informação aqui pra vocês sobre a autoestima. A autoconfiança e a segurança são sinônimos da autoestima. Então, quando uma pessoa, ela é confiante e ela se sente segura, ela tem uma boa autoestima. Ei, Kate, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Como você tá? Então, quais são os pilares, galera? Caiozinho, seja bem-vindo. Quais são os pilares da autoestima? Autoconfiança e segurança. Guardem essas duas palavras. Para eu ter uma autoestima, eu preciso desenvolver autoconfiança e segurança. Eu preciso me sentir segura comigo mesma. Eu preciso me sentir segura no lugar que eu estou frequentando. E eu acho legal que ela trouxe até pra gente... Aí a autora começou a falar que a baixa autoestima, ela tem relação com o medo e a vergonha. Gente, isso alugou um triplex na minha cabeça que eu quero alugar na sua cabeça agora. Prestem atenção no que eu vou dizer aqui. Prestem atenção no que eu vou dizer aqui. Se a baixa autoestima está relacionada com o medo e com a vergonha... Que transtorno que está relacionado com medo e com a vergonha? Quem sabe me dizer? Deixa eu ver se vocês estão espertos. Em que transtorno que eu fico com medo, que eu tenho vergonha, que eu fico em modo de hipervigilância? Aê, Ricardo! Muito bem, ansiedade. E a fobia social tá dentro de ansiedade. Quando a gente tem lá no DSM, Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, a descrição dos quadros ansiosos, a gente vai ter o quê? A ansiedade social. A gente vai ter o ataque de pânico, o toque, que tá tudo dentro de ansiedade. Então, pensa, uma pessoa ansiosa, ela tem baixa autoestima.
Olha o triplex que foi alugado na minha cabeça. Eu espero que alugue na sua também. Então, pessoas que estão sentindo, as pessoas que estão assistindo essa live, que são ansiosas, e aí, como tá a sua autoestima? Você tem se sentido confiante? Bem consigo mesmo? Obrigada, meu amor. Já é um ponto de alerta pra gente. Tá bom? A Jussara trouxe pra gente: eu não gosto de me socializar, me sinto sufocada e incomodada. Jussara, você trouxe um ponto interessante. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Você se sente sufocada e incomodada, então ficar sozinha é mais agradável? A gente diferencia TEA de ansiedade social por esse fator. Na ansiedade social, eu quero socializar, mas eu não consigo. Existe medo. Eu me importo muito com a opinião do outro. Então, na ansiedade social, eu também tenho uma baixa autoestima. Tá entendendo? Agora, quando eu prefiro estar sozinha, porque é bem mais legal do que estar em público, porque são muitos estímulos, muitas vozes ao mesmo tempo. É cansativa essa dinâmica de beijinho no rosto. Como você tá, fulana? Ah, nem que saco tudo isso. Prefiro estar sozinha. Aí a gente pode cogitar, associado a outros sintomas, até. Se eu tenho dificuldade de interpretar as situações sociais, se eu acho tudo aquilo uma futilidade, é banal, isso pode estar relacionado ao TEA, ao autismo. Agora, se eu gostaria muito de socializar, mas eu não consigo porque eu tenho medo e vergonha, aí é ansiedade social. Percebe? Ah lá, a Jussara falou que se sente exausta. Jussara, te convido a fazer uma avaliação, viu? Neuropsicológica. Você trouxe um sintoma importante aí, viu? E a gente precisa pesquisar para ver se vai ter outros sintomas associados. Helena, nem que alguém me toque, principalmente por pessoas que não conheço. Ah lá, a Helena não gosta de beijinhos e nem abraços, nem toque físico. Helena trouxe um aspecto importante. E eu percebi outro ponto nas falas da Helena, a sinceridade, que também é uma característica aí do TEA. Não estou dizendo que a Helena é, gente, não me interpretem mal. Eu estou falando dos sintomas e dos sinais que estão sendo apresentados. Aí cabe a cada um que se identificou, obrigada, gente, pelos presentes, obrigada, Kate, a buscar uma avaliação. Lembrando que nossa live ela é informativa e não diagnóstica. Então, aqui você está pegando conhecimento para ir atrás de tratamento, para ir atrás de diagnóstico. Camila, seja muito bem-vinda, princesa, como você tá? O Rian falou que também tem esses sintomas da Helena, hein? O André falou, eu tenho vergonha, sou tímido e inseguro. Aqui já tem relação com a autoestima, pelo que o André tá trazendo. Já tem relação com a autoestima e pode ser que tenha até ali uma ansiedade social. A gente precisaria avaliar a fundo para entender. Mas essa vergonha, essa insegurança está relacionado com baixa autoestima. Lembra que sinônimo de autoestima é segurança? Se tem insegurança, eu tenho uma baixa autoestima. Na autoestima, eu sou uma pessoa confiante. Eu me sinto segura. Na baixa autoestima, eu tenho insegurança. E é importante a gente salientar também que a sua baixa autoestima, ela pode aparecer em alguns momentos você se sente confiante em algumas áreas e em outras não. Isso também pode revelar uma baixa autoestima que ela é setorial. Ela é numa área da sua vida. Por exemplo, eu posso ter uma paciente que ela é muito bem resolvida nas interações sociais, ela não tem dificuldade de se expressar, de se mostrar academicamente, mas no trabalho ela ser muito insegura. Então ela tem o quê? Uma baixa autoestima profissional e não pessoal. Então, às vezes, uma pessoa ela se mostra muito confiante, ela transparece, né? Você olha para ela e você fala, nossa, que pessoa confiante. Mas por dentro, como ela tá? Nossa, que inadequada, eu acho que eu não falei bem. Eu sou uma fracassada mesmo, né? Eu deveria ter estudado melhor antes, eu estudei pouco. Lembra do crítico interno? Tem pessoas que exalam confiança, mas por dentro, elas são extremamente inseguras. E aí a pessoa ela pode fazer o quê? Buscar a validação dos outros, para se sentir mais confortável. Sabe aquela pessoa que faz uma apresentação e aí ela fica
esperando alguém chegar e falar: muito bem, Patrícia, parabéns, eu adorei a sua live. Você arrasou hoje. E se esse reforço não vier, aí a Vanessa tá se identificando, ó. Se esse reforço não vier, você fica muito mal? Boa tarde, Priscila, tudo bem? Como você tá, lindeza? O Vitor, me identifiquei. O Mohamed, inseguranças. A Tami, já tive bem baixa estima, depois que minhas filhas nasceram. Ai, Tami, quando a gente enfrenta a maternidade, né, que a gente se torna de fato mãe, que é depois que a criança nasce, que a gente aprende sobre o que é ser mãe. Não existe manual para isso. Não tem nada que te prepare para este evento. A falta de saber o que fazer no momento que a sua filha chora, as trocas hormonais, a amamentação, é tudo tão desafiante, tão desafiante. Aí junta o profissional, porque se você era uma pessoa psicoelse, seja bem-vinda. Obrigada pelo amo você. Se você era uma pessoa muito ativa profissionalmente, quando você tem um bebê, você vai ter que parar a sua vida. Isso pode mexer com a sua autoestima. De fato, pode te deixar mais insegura. Eu converso com as pessoas, depois penso, será que falei bobagem? Olha o que a Thalita trouxe importante. Esse auto-julgamento está sinalizando algo relacionado à baixa autoestima. Eu sou autista e TDAH. O que eu devo fazer? Meu amigo, terapia, tratamento. Ainda mais se esse diagnóstico veio na fase adulta. A baixa autoestima, ela pode ser pior na juventude. Ricardo, eu preciso que você pense assim. Se a criança ela veio de um lar sem estrutura, ela já vai ter ali uma dificuldade real. Então, se essa criança chega dentro de casa e os pais estão sempre reforçando o quão ela é inadequada e não faz nada bem, ela vai ter uma fragilidade na autoestima. E isso vai acompanhando a criança ao longo do seu desenvolvimento. Quando chegar na adolescência, vai ser mais desafiador. Porque pensa, na adolescência, a gente costuma ver mudanças corporais. Nossas, a cara começa a brotar de espinha. Começa a aparecer pelo em lugares indesejados. Uma alteração de humor insana. Se eu não estiver muito segura de quem eu sou, dos meus valores, dos meus princípios, dos meus pontos fortes, eu vou desmoronar nessa fase. Porque cada vez que um familiar me vê, ele vai me criticar. Nossa, você mudou, hein? Sua cara tá cheia de espinha. Já era pra você estar mais alta, não. Você ainda tá pequena. Você engordou, hein? Se eu não tiver uma boa autoestima, eu vou conseguir lidar com essas críticas? O que vocês acham? Sim, Ricardo. Eu tava estudando, gente, aula de TDAH hoje. E eu assisti... Hoje eu tava muito estudiosa, tá? Eu li livro, eu fiz aula. E eu tava vendo fatores neurológicos. Essa era a aula de hoje. E tava falando sobre a poda neural. Não sei se vocês já ouviram falar sobre poda neural. É como se fosse uma limpeza de neurônios mesmo, que o nosso cérebro faz, primeiro com 1 aninho de vida, de 1 a 2 aninhos de vida, você tem essa poda neural, que ela vai perdurar até os 12 anos de idade, e depois você tem uma segunda poda na adolescência. Se os valores não tiverem sido muito bem estabelecidos desde a primeira poda, o adolescente, ele vai ter mais dificuldade de fazer enfrentamentos com aquelas mudanças corporais, hormonais. É o período em que a gente tem os hormônios da sexualidade. É tudo muito confuso pro adolescente. Então pensa, se ele não teve estrutura, ele vai ter mais dificuldade para passar por essa fase. Ele vai ter mais prejuízos. Inclusive, a professora que estava ministrando a aula, ela falou que é na última poda, que acontece na adolescência, entre 16 e 17 anos, que se houver um fator hereditário, a gente tem aí a instalação da esquizofrenia. Então, essa poda neural, ela não é feita de forma adequada. O adolescente, ele não tem estrutura para lidar, porque ele veio de um lugar conturbado, conflituoso, e existe um fator genético. Então, é nesse momento, estudiosos dizem que é nesse momento que a esquizofrenia ela pode se instaurar. No final da adolescência. Gente, viajei agora, hein? Desculpa, empolguei, gente. Isso é meu hiperfoco. Eu amo estudar sobre neuropsicologia e TDAH, então me desculpem. Boa tarde, Wilma. Como você tá? Tudo bem? Fui fundo agora, né?
André falou, eu pensei na minha noiva. Por que, André? Fala pra gente. A Kate, eles criticam tudo, até o cabelo. Eu fico com raiva. Não, Kate, a adolescência é o caos. A família fica de em cima, comparando um primo com outro. Aí você chega na escola, você tem a missão de se identificar com um grupo. Gente, quer coisa mais desafiadora do que você encontrar o seu grupo? Você na adolescência não tem nem sua identidade formada. Como que você vai descobrir qual que é seu grupo? E o mais desafiador, você aceita por esse grupo. Porque às vezes a gente vai ser rejeitado. Os nossos pais não nos prepararam para essa adolescência. O adolescente ele vai lidar de forma mais conflituosa com a rejeição. Tá vendo, pais, a nossa missão? Que missão importante que temos de moldar ali os nossos filhos, mostrando para eles qualidades, potencialidades, no que eles são bons. Caramba, nós é que forjamos a autoestima. Isso, Thaís entendeu. A responsabilidade pela concepção da autoestima é dos pais. Agora, se os seus pais não têm, eles vieram de um lar extremamente disfuncional, a autoestima dele é baixíssima. Como que ele vai conseguir instaurar autoestima em você? Gente, não tem como. A gente dá o que a gente tem. Existe dentro de mim amargura, ressentimento, rancor, água. É isso que eu vou dar para as pessoas à minha volta. Vocês estão entendendo? O Ricardo, perceba uma baixa autoestima nos cuidadores de pessoas neurodivergentes. Ricardo, você trouxe um ponto-chave. Vamos olhar para quem é mãe e pai de criança neurodivergente? Vocês conseguem imaginar pelo menos um pouquinho do que essa mãe e que esse pai passam na sociedade? Os rótulos, os julgamentos, o não ter um filho típico, porque ninguém engravida pensando assim: tá tudo bem se eu tiver um filho autista. Tá tudo bem se eu tiver um filho neurodivergente. Tá tudo bem se eu tiver um filho com alguma deficiência intelectual. Alguém gera com esse pensamento? Não, né? Geralmente, qual que é o nosso pensamento, galera? Quando você tá planejando ali engravidar ou quando você descobre que tá grávida, mulher, principalmente as mulheres, que logo você pensa? Que logo você deseja? Que tenha o quê? A Rose falou, a minha cunhada tá muito deprimida. E a Jaci, sou mãe atípica e não é fácil. Mona Lisa trouxe, Georgia também, saúde. Primeira coisa que a gente deseja é que venha com saúde. Às vezes a mãe e o pai falam assim, não importa se é menino ou menina, desde que venha com saúde. É o nosso desejo, é o anseio do nosso coração, que essa criança ela venha com saúde. Aí nasce a criança, depois de um tempo você descobre uma condição de neurodivergência. O mundo cai, gente. Elaboração de luto. Essa mãe perdeu o filho funcional. A ficha dela começa a cair para o aspecto de que ela tem uma criança com uma neurodivergência, que ela tem uma criança que tem necessidades especiais. Eu sei que muita gente não gosta de usar o termo especial, né? Criança especial. Mas a gente entende que essa criança ela vai precisar de mais cuidados, não é, mamães? A Vanessa falou que tem 3 filhos. A Rose, ela tentou tirar a vida por causa da autista. Da sua sobrinha, Rose. Nossa, que desafio. A Júlia, tive uma infância conturbada, pais muito rígidos, super protetores. Como desenvolver a autoestima? Júlia, advogada, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente, contribuindo para a nossa conversa. Vamos aproveitar em cima do que a Júlia falou pra gente? E aí, enquanto adultos, como que a gente faz para desenvolver a autoestima? Tá, eu vim de uma infância conturbada, pais super protetores, não estavam nem aí para mim. E agora, Patrícia, na vida adulta, como que eu faço para desenvolver a autoestima? Eita, tá, seja bem-vinda, tudo bem? Se a gente entende que a autoestima tem relação com confiança e com segurança, o primeiro passo, e o Ricardo já até trouxe a cereja do bolo, né? Terapia é fundamental. De fato, a terapia ela vai encurtar um caminho. Mas talvez você não esteja ainda no patamar de buscar por terapia, porque você tem alguns impeditivos. Seja de enfrentamento, porque vai doer demais e você tem receios. Seja por financeiro. Patrícia, agora eu não consigo buscar com terapia. O que eu consigo fazer? Você vai precisar fornecer para sua vida ambiente seguro. É o primeiro ponto.
Você precisa se proporcionar um lugar que seja acolhedor, respeitoso. Onde que é esse lugar, gente? É dentro da gente. Eu não posso ser a primeira pessoa a apontar o dedo na minha cara e dizer o quão eu sou inadequada, não. Eu tenho que ser a primeira pessoa a me acolher. Começa daí. A Thaís, eu fui uma criança que apanhava muito. Eu derrubava muito as coisas. E eu via... Gente, eu me identifiquei com a criança da Thaís, tá? E eu ouvia muitas frases de ódio. Inclusive no fato de derrubar muito as coisas, Thaís. De ser mais desajeitada, né? André, amor próprio, isso existe? Isso é de comer ou de beber, né, né, André? Como a gente costuma dizer. Obrigada, Georgia. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Maria. Obrigada, Helenice. O que é amor próprio? Amor próprio é eu me amar, né? Que missão desafiadora. Você veio de um contexto de criação que os seus pais tiravam de você para dar para os outros. Eles diziam que primeiro as visitas, que você deveria dar primeiro para os coleguinhas e você seria o último. Eu acho curioso que uma vez uma paciente minha relatou que ela era filha única e ela tinha muitos ciúmes da prima, muitos ciúmes. E quando a gente foi investigar a raiz desses ciúmes, por quê? A prima tinha um olhar da mãe dela. É isso mesmo que vocês escutaram. A prima dela tinha mais atenção da mãe dela do que ela. Por quê? A mãe dela olhava as duas. E a mãe tinha um cuidado e um zelo muito grande com a prima, porque ela precisaria dar satisfações para a mãe, né? Que é a irmã dela. Tudo a mãe, não de forma proposital, gente, coloque amor nas minhas palavras, os pais, eles não fazem isso de forma intencional, os nossos pais não são carrascos, eles fizeram aquilo que eles deram conta de fazer, com a carga que eles receberam da família deles. Mas aí a minha paciente vai relatando que, a minha prima tomava banho primeiro, quando minha mãe fazia algum lanche, primeiro entregava para minha prima. Se a gente estivesse na disputa de algum brinquedo, a minha mãe falava para eu deixar de ser egoísta e entregar o brinquedo para ela. O que você vai aprendendo com isso? Eu não sou importante. Os outros são importantes. Você cresce nessa concepção de que você não é importante, como você vai se amar? Se você aprende que você tem que fazer primeiro pelo outro, que você tem que dar para o outro. E que se não sobrar para você, não tem problema. O importante é que você deu para o outro. Vocês estão entendendo? Por que a gente tem dificuldade de se amar? Tá fazendo sentido para vocês? Boa tarde, Manuel. Tudo bem? A Thaís falou que sim. A Rose, o que é amor próprio? Nunca tive. Quase 100k. Vamos lá, pessoal. A gente tá com 93k de TEP. Bora? A Georgia, na adolescência, na escola, quando eu passei a ser atacada, eu não entendia. Cresci ouvindo. Você é linda, maravilhosa, inteligente e perfeita. Olha, Georgia. Então, olha que ponto interessante, né? Não faltou estima no lar de origem da Geórgia. Os pais dela afirmavam o quão bela ela era, inteligente, bonita, só que quando ela chegava na escola, ela não conseguia lidar porque ela não tinha a mesma visão dos coleguinhas. Os coleguinhas muito feridos, é claro, né? Pela própria história de vida deles, poderiam praticar bullying com a Geórgia. E tá vendo só como que é a nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos sobre que vai ter gente maldosa lá fora? Não é falar que seu coleguinha de escola é mal, não é isso não, gente, por favor. É dizer que vai ter gente machucada lá fora. Vai ter gente que o papai e a mamãe não falam o quanto eles são lindos, bonitos, especiais. E que eles vão dar o que eles têm. E que o nosso filho não pode levar isso para o coração. Isso não pode interferir naquilo que está sendo construído dentro de casa. Filho, mas você é lindo, bonito, inteligente, esperto. Contar para vocês brevemente uma história que eu passei com meu filho. Ele estava com 3 anos. Ele chegou um dia da escola falando que as meninas tinham chamado ele de cocô. Eu tive que desconstruir isso com ele, gente. Mamãe, a Helena e a fulana, não lembro o nome da outra, falou que eu sou cocô. Lá vai a mãe sentar com ele e explicar o que é um cocô. Filho, o que é um cocô? Mamãe, quando eu vou lá no banheiro, a barriguinha dói e sai o cocô. Falei, aquilo é um cocô. Você é isso, meu filho?
Não, mamãe, eu não sou isso. Então pronto. Elas falaram uma mentira. Você não é um cocô. Gente, o menino saiu da nossa conversa radiante com 3 anos, depois que ele entendeu o que que é um cocô. Entendeu? Que às vezes, de forma simples, a gente desconstrói algumas coisas com os nossos filhos. A Flávia falou: eu tenho problema com minha aparência desde a minha infância, além do sentimento de menos-valia. E Flávia, você chegou a sofrer bullying? E aí eu te pergunto, esse bullying ele vem em quais ambientes? Atendo, Ana. Você pode me chamar ou aqui embaixo nessa opção de serviços, nesse balão amarelinho, ou no link da bio, tá? O Ricardo, da mesma forma que minha mãe falhou, também daria a vida por mim. Isso buga as ideias. E Ricardo, sim, tinha uma fala da minha mãe que me pegava muito. Ela falava assim: não mexe com uma cria minha, não, que senão vocês vão ver a leoa que existe dentro de mim. Então, assim, se algum adulto tentasse fazer algo contra mim e minha irmã, ela era a primeira a sair em nossa defesa. Se ela precisasse agredir alguém, ela iria agredir alguém. Agora, era aquele discurso assim, né? Só eu posso maltratar minha filha, porque ela é minha propriedade. Agora, quem é de fora não pode, não, porque eu vou lá e defendo e quebro o pau. Então, isso é contraditório, porque você se sente dividido, né? Ao mesmo tempo que minha mãe mostra que me ama imensamente, ela bateria em alguém, poderia ser presa por mim. Ela me maltrata dentro de casa, e você fica assim, em dualidade, né? Como que pode ser isso? Mas essa dualidade existe porque os nossos pais, eles tiveram uma infância extremamente difícil. Aí eu pergunto pra vocês, o pai de quem aqui, o pai ou a mãe de quem teve uma infância saudável? Os meus não tiveram. Levanta a mão aí, o pai ou a mãe de quem teve uma infância saudável. Eu tô pra conhecer, viu? Manuel, o ruim é que a gente internaliza tudo que vem do outro. O Manuel falou que não teve. Por que a gente internaliza, hein, Manuel? Ana, a baixa autoestima passa de mãe para filho por convivência? Ana, se isso não for dito, passa não. Não é genético. A autoestima ela é uma construção. Então pensa, a sua mãe fala que você é inteligente. Aí você vai e tira 10 na prova de matemática. O fato de você ter tido um bom desempenho e ter tirado 10 na prova de matemática reforça a fala da sua mãe que você é inteligente. Agora, pensa no oposto. Você tem uma mãe grandiosa, narcisista, exemplo, tá? E você vai lá e tira 10. Poxa, você teve ali uma comprovação que você é inteligente. Você chegou em casa animada, balançando a prova. Mamãe, tira aí 10. Ela fala, mas em português você tá horrível. Melhor em português que depois a gente conversa. Tem como ter autoestima aí? Não houve a palavra de incentivo. Não houve aquela palavra de filha, muito bem, você tá de parabéns, hein? Arrasou. Perfeito. Matemática, você bate um bolão. Agora vamos montar um plano para você também ficar excelente. Olha a diferença da narrativa, gente. Olha a diferença de tratativa. Vocês percebem que a gente consegue ser pais acolhedores? Batemos sem cá. Vamos comemorar? Vocês percebem que a gente consegue ser pais acolhedores, que validam, que se importam e façam a manutenção da autoestima dos nossos filhos, que isso é possível? Muitas coisas são difíceis de aceitar, lidar e mudar, a não ser com o auxílio da terapia. Bom ponto, Ricardo. A Helenise trouxe: como amar a si mesmo se sua própria mãe nunca te amou? Se ela sempre te jogou para baixo? Helenise, sabe como esse processo ele vai ser realizado? Entendendo que agora, enquanto adulta, você é responsável pelo seu bem-estar, pelo seu sucesso, pela superação. A gente vai ter que tirar isso da conta dos nossos pais, porque eles fizeram o que deram conta até a nossa maioridade. A partir da nossa maioridade, a responsabilidade é nossa. Não dá para colocar na conta dos pais, porque eles não são mais responsáveis por nós. Agora é com a gente mesmo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, te faltou esse apoio materno. Como que você pode se dar isso que faltou? Como que você pode atender às necessidades da sua criança interior? A criança que você foi um dia que não teve. Sabe por quê? Enquanto adulta, você é capaz de se dar esse amor, esse carinho, esse respeito, essas palavras de afirmação.
Então, a gente vai ter que entrar naquele processo de acolher a nossa criança interior, de ser o adulto saudável, que nos abraça, que nos protege diante de um evento desafiador. Mas não, olha o que você faz quando você erra. Você fala com você igualzinho a sua mãe falava. A gente tende a reproduzir entendeu? Rochelle, seja bem-vinda. Tudo bem? Como é que você tá? Aqui é a Produtos Ivone. Quanto tempo a gente tende a replicar em nós mesmos quando a gente erra as mesmas palavras dos nossos pais? Já pararam para pensar isso? Ricardo, faça as pazes com a nossa criança interior. Escreveu uma nova página. É sobre isso. Você pode se dar aquilo que faltou, aquilo que você não teve. Hoje, enquanto adulta, você tem recursos para isso. Eu te encorajo a fazer esse movimento. E se tiver muito difícil de fazer isso sozinha, busque no ambiente de terapia esse amparo. O Mohamed falou tenso. Mohamed, eu não vou enganar vocês, não. É desafiador de fato. Não é fácil. Não é fácil. Mas, ó, vamos pensar assim. Você que veio de um lar disfuncional. Eu imagino que você tem feito melhores escolhas com os seus filhos, certo? Isso, Mário, a falta sendo minha, eu que preencho. Perfeita colocação. É eu que tenho que preencher, eu que tenho que ser responsável. Por isso, por esse processo. Então, vamos pensar que hoje você conseguiu ressignificar muita coisa. Obrigada, Maria José. Obrigada pelos presentes, por compartilhar. Sua ajuda está sendo fundamental para que essa live aconteça, viu? Então, ó, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal para vocês. Os meus pais, eles não tiveram estrutura para criar eu e minha irmã de forma saudável. Então, a gente carregou durante muito tempo. Obrigada, Estela, pelo carinho. A gente carregou durante muito tempo feridas. Ambas cresceram, fizeram um curso de psicologia. Só eu e a minha irmã. As duas são psicólogas. Por que duas irmãs se tornam psicólogas? Alguém ousa refletir sobre isso? Gente, a infância foi punk. Só para vocês terem ideia. E aí, ambas foram para suas terapias pessoais depois de adultas. E eu tive a oportunidade de ressignificar muita coisa através da minha maternidade. Eu me propus de coração em ser uma pessoa melhor para o meu filho. E Mona Lisa, para curar as feridas emocionais, a gente precisa de terapia para poder olhar para isso, né? Então, olha, a partir da forma como eu trato meu filho, quando eu trato ele de forma adequada, eu entendo que eu tenho que fazer a mesma coisa pela criança que eu fui um dia. Porque toda vez que você age de uma forma raivosa, com uma ação desproporcional ao acontecimento, exagerada, que você grita, que você perde o controle, não é o adulto agindo. É a sua criança que você foi um dia ferida, respondendo por você, que são as nossas emoções. Eu sei que tem muita gente aqui que acaba agindo numa esfera muito emocional quando alguma coisa sai fora do planejado, não é? Vocês não agem assim de forma raivosa ou tem uma explosão de choro. Isso não é o adulto saudável agindo. O adulto saudável olha a situação, recebe o impacto, respira fundo, pensa, evoca uma resposta satisfatória, uma resposta funcional e responde. Agora, toda vez que a gente age numa esfera emocional, que a gente perde controle, fala coisa que não deveria, a gente está agindo como uma criança. E é nesse momento, a LG falou, eu choro. Gente, eu era a pessoa do choro. Sabe quando você chora e alguém fala assim com você? Não chora não, que você chora triplicado? Era mais ou menos assim. Aquele choro que se estende assim o dia todo. O que isso quer dizer? Você tá vivendo uma esfera muito emocional. A sua criança que você foi um dia, ela tá vindo à tona nesse momento. Você não tá conseguindo agir de forma racional. Você não tá conseguindo agir como um adulto saudável. E isso mostra que a gente tem coisas dentro da gente mal resolvidas. O chorar, ele é muito saudável, ele alivia, ele te traz, assim, uma completude naquele momento. Sabe quando você chora, chora, chora e você fica até mais leve? Isso é bom. Agora, aquele choro prolongado ou aquele choro teatral, que às vezes a gente chora berrando, assim, esse é o choro de uma criança imatura. Que não tá tendo acolhimento. É um choro de chamar a atenção. Ei, olhem para mim, eu estou sofrendo. Me acolha.
Só que esse acolhimento, ele não tem que vir de terceiros, ele tem que vir da gente. Eu preciso ser responsável por esse acolhimento. Vocês entendem? Ei, Net, seja muito bem-vinda, tudo bem? Como conseguir cumprir o que eu disse que iria fazer? Davi, essa parte ela é problemática, sabe por quê? Nós, enquanto adultos, a gente tem compromisso com terceiros. Então, se você falou para alguém que iria fazer algo, você vai lá e faz porque você não quer ser visto como ruim, não quer ser visto como uma imagem ruim, você quer agradar, você quer ser bem visto. Então a gente tem mais facilidade de se comprometer com uma ação que era para o outro do que com a gente. Então vou te dar um exemplo muito prático. Uma pessoa que trabalha no CLT, ela detesta o CLT, mas ela percebe que ela se dedica muito mais, que ela consegue ser proativa no CLT, que ela faz mais do que o esperado, o chefe pediu, ela corre e executa. De repente, ela tem a oportunidade de trabalhar de home office. Aí o negócio desanda, nada mais funciona. Aquela funcionalidade toda, aquela proatividade toda vai para o ralo afora. Por que que isso acontece? Porque muitos de nós fomos programados para fazer pelo outro e não pela gente mesmo. A gente tem essa deficiência, percebe? Boa tarde, Pedro, seja bem-vindo. Existem pessoas que precisam de regras e de comandos, exato, Anete. E muitas vezes a pessoa ela veio desse sistema de criação, ela só funciona quando ela é ordenada. Por que que muita gente não consegue estudar para concurso sozinho? Não consegue fazer uma faculdade EAD? Já pararam para poder refletir sobre isso? Por que que muita gente não consegue? Porque ela entende que ela precisa ser ordenada, comandada para ela conseguir executar algo. Então ela prefere muitas vezes fazer um deslocamento longo, estar inserido num ambiente com muitas pessoas, numa sala de aula que gera estresse, que gera cansaço, mas lá ela é obrigada a prestar atenção. Ela vai ter que cumprir os prazos, porque senão ela vai ser penalizada. Enquanto no home office ali, em casa, parece que a gente tem todo o tempo do mundo. Não é assim que funciona? O Pedro, eu fiz do jeito que você falou. Escrevi alguma coisa que me incomodava no papel e levei para psicóloga. E aí, Pedro? Vocês conseguiram trabalhar isso em terapia? Que bom que você fez essa atividade, Pedro. Tô muito feliz. Então, vocês entenderam que tem pessoas que não conseguem compreender o próprio valor? Então, precisa do outro mandando? Eu que agradeço, Pedro. Eu só fui uma direcionadora, o mérito é todo seu que foi lá e cumpriu a missão. Net, meu filho já não consegue presencial, prefere EAD, porém só faz as coisas com comando. O seu filho é neurodivergente, Net? Mas ele precisa de supervisão, né? Senão ele não faz. Entendi. Mas é só para poder contextualizar para vocês que a gente tem a dificuldade de se comprometer com a gente mesmo. É mais fácil a gente se comprometer com o outro. O Mário trouxe aí pra gente que servir nos complementa, nos completa. Algo nesse sentido. Ah lá, não sei o que a autista falou, eu sou neurodivergente. Seja bem-vindo a esse espaço, viu? Aqui é o lugar da neurodivergência. Eu também sou neurodivergente, eu tenho TDAH. Então, a gente precisa entender que, gente, ajudar pessoas é maravilhoso. A gente contribui para a sociedade, a gente tem a oportunidade de atender alguém que está numa situação de vulnerabilidade. Só que, quando você abre mão o tempo todo de si, em prol de atender as necessidades do outro, aí a gente tem. Porque você precisa cuidar primeiro das suas necessidades, das suas demandas, do seu bem-estar. Só aí que você se torna apto para poder cuidar dos outros, porque senão você se sobrecarrega. Obrigada, gente, pelos presentes, viu? Filha, Icenza, Eriquinha, obrigada pelo heart. Maria José, obrigada pelo popular. A Net falou, rigidez cognitiva atrapalha muito para pessoas receberem comandos? Sim, Net. A rigidez cognitiva é as coisas precisam ser do meu jeito, eu tenho dificuldade de fazer de outras maneiras. É a famosa pessoa que é teimosa. Tem que ser daquele jeito determinado, porque a pessoa acredita que funciona assim, ponto, acabou. Essas pessoas, elas têm muita dificuldade de flexibilizar.
A Josi falou que é TEA. Seja bem-vinda, Josi. A rigidez cognitiva é algo que precisa ser trabalhado em terapia. Pessoas neurodivergentes têm. Autista, eu amo suas estereotipias. As minhas? Eu não consegui parar quieta aqui na cadeira? Isso aí é muito do TDAH. Vê o tanto que eu me movimento, né, na live. Tiago Santos, mandando muito bem, nosso rei aqui na live. Parabéns. Obrigada pelo top tap aí. Anete, o meu filho tem muita dificuldade de receber comandos e o dele é seletivo. O seu filho, Net, ele tá em terapia? Me relembra aqui. Talvez você já me falou sobre isso e eu não me lembro, não me recordo. Me conta. Ele faz terapia? Seria uma ótima oportunidade de trabalhar essas questões na terapia para ele aprender a flexibilizar, sabe? Obrigada, Camila, pelo abraço. Ah, ótimo. TCC e TO, perfeito. A psicóloga, Net, ela se abre a te receber, a te orientar? Como isso funciona? Tem um espaço ali para você falar? É importante você levar para ela suas percepções com relação ao seu filho, tá? A rigidez cognitiva é muito severa e a gente vai ter que tentar flexibilizar. Eu tenho uma paciente com altas habilidades e superdotação, é um público que tem muita rigidez cognitiva também, tá? Gente, vocês têm que ver a luta que é pra gente conseguir flexibilizar. Ações simples. É o tipo de pessoa que, se for dormir fora, tem que levar a roupa de cama junto. Chega nesse nível. Sabe? De não conseguir fazer intervenções simples com a família. De colocar, assim, coisas que estão incomodando. Sabe? Por exemplo, uma vez teve uma queixa de um desodorante fora do lugar. Aí não consegue ir lá e falar assim, ô fulano, a gente vive numa casa que a gente precisa se apoiar na organização e tal. Tem como você deixar o desodorante no seu guarda-roupa? De não conseguir fazer isso. Porque na concepção dela, o irmão tinha que ter bom senso para entender. Ele que precisava atinar para entender que ele precisaria guardar os itens dele. Mas, gente, as pessoas elas não têm bola de cristal. A gente precisa sinalizar quando a gente está desconfortável com algo. A gente presume que o outro tem que ter o mesmo raciocínio que o nosso. Olha que egocentrismo, é a gente no centro do universo, né? Mas o meu marido tinha que saber que no Dia dos Namorados eu queria rosas amarelas com uma caixa de bombom da Cacau Show. Ele tinha que saber. É óbvio. Eu dei várias indiretas. Faz isso não, gente. Helena, detesto coisas fora do lugar. O André, eu faço isso. O que tem a ver com levar a coberta? André, tem a ver com um ambiente novo, ele é tão desconfortável para você que você precisa levar os seus itens pessoais para você se sentir confortável nesse ambiente. Senão você nem vai. Então, isso tem relação com a rigidez cognitiva, sabe por quê? Às vezes é um hotel maravilhoso, com uma roupa de cama assim, sabe aquela coisa ali de não sei quantos mil fios na roupa de cama? Aquelas toalha felpuda? Precisaria de você levar a sua toalha de casa, que é uma toalha normal do dia. Mas não, você só consegue enxugar com a sua toalha. Não adianta ser a toalha mais top. Não adianta se é o travesseiro com pena de ganso. Você só consegue dormir no seu travesseiro. Isso é rigidez cognitiva. O Rian, doutora, então é isso, rigidez cognitiva. Eu achava que era narcisismo meu. Não, Rian, isso é rigidez cognitiva. Entendeu? Não adianta se as coisas são melhores. Não adianta, porque é só o seu que funciona. Posso ter TDAH e TEA? Boa pergunta, Alessandra. O que eu preciso explicar para vocês? Essas condições, elas coexistem. Eu fiz um vídeo sobre TDAH e TEA. Esse vídeo deu uma viralizada, sabe? E eu vi muito nos comentários assim, me identifiquei com as características dos dois. E as pessoas perguntando se é possível ter os dois. Sim, mas eu preciso definir algo aqui com vocês, prestem atenção. Toda vez que eu tiver sintomas em uma pessoa, tanto de TDAH de TEA, quando eu estiver fazendo uma avaliação neuropsicológica, o autismo, ele vem como top 1 na categoria dos transtornos. Então, essa pessoa, ela sempre será autista com comorbidade em TDAH. Porque o autismo, ele é predominante, tá?
Toda vez que eu fizer uma avaliação que tiver característica dos dois, o autismo vem em primeiro lugar. Então, você não é TDAH com sintomas de TEA. Isso não existe. Você é TEA com sintomas de TDAH, que são as comorbidades. Por falta de um diagnóstico logo na infância, um diagnóstico precoce, eu desenvolvo prejuízos, que podem ser, por exemplo, características de TDAH. Entendeu? Deixa eu ver. Helena, eu penso em lavar, posso até usar, mas meio desconfiada. Será que está limpo mesmo? Olha aí. É o famoso cheirar o copo, né, Helena? Tem que cheirar o copo pra ver se não tem algum cheiro de desagradável, se tá limpo mesmo. Se tiver uma marquinha de dedo, ai não quero esse copo. Gente, que nojo. Esse é um sintoma importante. O André falou, mais uma coisa que eu descubro da minha pessoa, e a Anete. Ele não aceita mudanças e acha que quer ser do jeito dele e não conseguir perguntar a ninguém. E não consegue perguntar a ninguém. Ah, então a rigidez cognitiva chega ao ponto dele não conseguir perguntar para as pessoas. O Cono da... Que é Naná, Cono? Conta pra gente. Minha autoestima quando estou sozinho em casa é assim. Eu não me olho no espelho, porque o espelho não é digno de refletir a minha imagem. Poxa, Cono, que autoestima boa. Quando tá igual o Narciso, né? Já ouviram a história do Narciso? Que é uma metáfora, né? Que é uma história da mitologia grega sobre o Cono. Nana é uma garota aí. Entendi, Cono. A Sheila. Oi, doutora. O que você acha do aumento do autismo? Sheila, na verdade, o autismo sempre existiu. Esse é o ponto. Só que antes, por falta de conhecimento, ele não era diagnosticado precocemente. Principalmente pessoas que são nível 1 de suporte. Geralmente, quem é autista nível 1 de suporte tem a inteligência muito preservada. Então, essa pessoa ela vai camuflar muitos sintomas. Ela vai fazer igual um camaleão, se adaptar a características. Então, é uma pessoa que ela vai até compreender formalidades. Ela vai olhar em volta ao ambiente e vai entender assim, ah, tá, então quer dizer que quando alguém chega para mim e fala, bom dia, tudo bem? Eu tenho que responder, bom dia, eu tô bem sim, e você? Aí a pessoa, ela repete que isso não faça sentido para ela. Porque pro autismo não faz sentido. Essas formalidades são desnecessárias para quem tem a condição de autismo. Mas ela reproduz porque ela entendeu que é assim que tem que ser feito. Essas pessoas, elas vão ter o diagnóstico tarde, às vezes enquanto idosos. Porque aí os prejuízos, eles começam a ficar tão gritantes na melhor idade, que aí sim se chega ao diagnóstico, mas a condição sempre existiu. Desde criança, essa pessoa ela já tinha sintomas e sinais, mas por ter um certo nível de inteligência, ela conseguiu camuflar, mascarar. Manuel, eu só descobri através da internet. O autista falou, eu sou nível 2 e TDAH. E o Rian, doutora, sinto muita raiva porque recebo ordens quando tenho que mudar padrão de rotina no trabalho. Isso é parte da rigidez? E lembrando que a rigidez cognitiva, ela não vai afetar somente pessoas com neurodivergência, não. Tem pessoas que já têm o funcionamento mais rígido mesmo. Tá? Tem pessoas que são naturalmente mais rígidas. Pessoal, o papo tá muito bom, mas eu preciso me despedir de vocês, que logo mais eu vou fazer atendimentos. Gostaram da live de hoje? Me dá um retorno aqui do que vocês acharam.